Essa semana nós vimos na TV o anúncio de Mike Leão, lá no Paraná, aqui no Brasil, mostrando luzes piscando como se fossem discos voadores, pousando no sítio dele lá no Paraná. E aí foi o maior alarde. O que é isso? Estão chegando, saíram da água. Mas tudo foi botado em panos quentes, né? Foi desmascarado nesta semana também. Daqui a pouco nós iremos mostrar este caso do Mike Leão e também sobre o livro de Urântia, que é o livro dos adoradores desses extraterrestres. Aonde surgiu isso? Como surgiu essa ideia de ficar chamando esses ETs, que nós sabemos que são demônios? Quem assistiu aos outros episódios e está assistindo junto comigo, está vendo aí as evidências, o poder de Deus em ação, o nome de Jesus sendo usado contra eles e eles somem. Sou o pastor Paulo Carvalho, você está no programa Farsa dos Extraterrestres, no episódio número 5. Então vamos à primeira coisa, que é a palavra de Deus, né? Sempre a gente começa com um texto aqui da palavra de Deus. E o primeiro que eu quero mostrar para você aqui é em Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14. Preste bem atenção nos versículos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, parecido com algo que a gente vê nestes dias. Porque são espíritos de demônios, olha só, no versículo 14, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra, os governantes mundiais, e de todo o mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Preste bem atenção, no livro de Apocalipse já falava que no final dos tempos iriam sair, né, 3 espíritos imundos da procedência da boca do dragão. Dragão na Bíblia é Satanás, né? A boca da besta, ele está se referindo do poder político mundial, e da boca do falso profeta, que é o poder religioso mundial, que você sabe muito bem da onde vai vir. Provavelmente a Igreja de Roma vai entrar nisso também, com a aquiescência da Igreja de Abraão, os pactos de Abraão, que a própria Igreja Romana está envolvida. Então vai sair daí uma falsa religião, que vai ser o falso profeta que vai estar liderando. E eles vão apoiar isso daí, e deles, veja só que a Bíblia diz que é deles que vai sair essa ideia. Não vem na realidade essa ideia de que eles são espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Deus está elucidando quem são eles, né? Que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra. Cabeças, né, semelhantes a rãs. Tem inclusive uma das espécies aí reveladas na Fox News, que nós mostramos, eu acho que foi no episódio número 3, chama-se insectoides, né? Os outros, greys, parecido com cabeça de rã, parecido com ranzinhas, né? Os greys. Então, gente, fique atento, porque a Bíblia já anunciava isso. A Bíblia já anunciava que eles iriam aparecer. Este grande engano é que a Bíblia fala que são espíritos de demônio fazendo milagres, e é o que anunciam esses pseudos ETs, que não são ETs, que nós sabemos, são anjos decaídos, fazendo milagre. Eles vêm com a ideia de que não, nós estamos tão avançados que a gente pode curar você dos olhos, pode curar você da paralisia. Eles vêm com sinais e maravilhas, que a Bíblia diz que até, se possível, que até os escolhidos por Deus seriam enganados. Ou seja, um nível de engano muito grande. E quem não conhece a palavra de Deus é facilmente engodado, enganado, engambelado, né, como diz aqui na região.
alguém que vai ser envolvido e acreditar nessa história. Vamos ao caso Mike Leão. O caso Mike Leão, lá no Paraná. Ele anunciou que estavam invadindo o sítio dele, né? E foi lá um pesquisador, eu acompanhei esse vídeo e eu vou localizar esse vídeo, vou colocar aqui na descrição, aqui nos comentários, melhor dizendo, os links dos vídeos. E eu quero que você assista, porque tudo que eu for falando aqui, eu vou mostrando aqui o documento, o vídeo que atesta o que eu estou falando. Então esse primeiro cientista, né, é um engenheiro florestal, me parece, não estou, se está falhando a memória, mas me parece que era um engenheiro florestal muito experiente nessa área de floresta, de estar andando no meio do mato. E ele sente como se fosse um vazio aqui, né, de som, e some todo o som da floresta, e que ele dizia, olha, eu já ouvi isso em outros lugares, né? Isso era muito comum entre os Apaches, os índios americanos, e ele chamava esse espírito de Windwalker, né? Que fazia um silêncio, é o caminhante do vento. Então quando ele passava, fazia um silêncio na mata assim, um silêncio estranho, né? Porque geralmente quando você vai na mata, você escuta vários tipos de pássaros, de animais. E quando esse espírito maligno era invocado pelos índios, havia esse silêncio e aquele vento, né? Aquele sussurro do vento. E ele ouviu isso daí. Então você pode ver, um ambiente daquele lugar onde estava Mike Leão, no Paraná, era um ambiente de invocação de espíritos. Ele é ocultista, o rapaz. Agora, para piorar a situação, para piorar ainda mais a situação desse rapaz, existe, melhor dizendo, um canal chamado Nalata Driver. Até engraçado o nome, né? @Nalata Driver. Esse cara é uma espécie de desvendador de mistérios ou coisa parecida. E ele foi fazer uma live no Paraná e descobriu que aquelas luzes que ele dizia que eram os discos que tinham pousado, nada mais é do que o camping que acendia a luz e apagava a luz ali. E ele filmou, inclusive, eu vou deixar no comentário aqui do vídeo o link que vai mostrar isso no canal O Documentarista. E ele vai mostrar lá para vocês. Tenha paciência de ver, que você vai ver lá no meio do filme, né, do vídeo. E aí você vai ver ele filmando de longe o mesmo efeito que a luz fazia, piscava. Ou seja, quando a luz está numa certa distância e bem perto do horizonte, né, como existe ali um efeito óptico, né, então a luz dá aquela impressão de estar piscando, mas na realidade ali era o camping, que tem um camping naquela região ali montanhosa ali do Paraná. E esse camping ele filmou, inclusive, não dentro do terreno dele, mas de outro ângulo, fazendo o mesmo efeito que ele diz que era um disco voador de pousados, que não voaram para lugar nenhum e ficavam o tempo todo lá, pousados ali naquele lugar. Então, eu não posso fazer juízo de valor, mas ou ele fez isso para ganhar visualizações, dinheiro, né, das redes sociais, ou ele fez para aparecer, para querer ser conhecido, alguma coisa nesse sentido. Mas que tudo foi desmascarado, sim, foi desmascarado, e não existiram nenhum tipo de OVNI, nenhum tipo de ser, de ET. É o típico desse tipo de gente. Eles enganam o tempo todo e são enganados também, ok? Então a pessoa que acredita nisso daí é facilmente enganado, e ele vai propagando o engano. E quem está perdido, quem não obedece à palavra de Deus, quem não crê na palavra de Deus, é um páreo muito fácil para esse tipo de espíritos enganadores. Segundo ponto, assunto deste programa, do episódio 5.
O livro de Urântia, você já ouviu falar? Pois é, eu vou falar para você e você vai se espantar. Você se lembra de 1918, daquele bruxo que invocou, né? Ele invocou, ele abriu esses portais, né? Lá nas pirâmides, Alan Crowley, né? Alan Crowley, ele invocou esses espíritos que são aparentemente ETs, mas na realidade são demônios, em 1918. Agora olha o que aconteceu na década de 20, né, até a década de 1930, né, essa década de 20. Começou em Chicago, melhor dizendo, com o Dr. William Sadler. Esse William Sadler, ele era um psiquiatra renomado e ele era cético em relação a tudo, né? Ele era um ateu, né? E ele passou a examinar um paciente anônimo, olha só, anônimo, sempre é assim, anônimo, nunca diz quem é o cara. Um paciente anônimo que durante estados de sono profundo supostamente canalizava ou transmitia comunicações ditadas por entidades extraterrestres e seres celestiais, olha só. Ou seja, ficava possesso e tomava a boca dele e começava a falar durante o transe, né? Entre aspas. O fórum, melhor dizendo, o Dr. Sadler e um grupo de estudiosos conhecido como o Fórum, né, que eles fizeram esse fórum para debater, investigar e fazer perguntas para essas supostas entidades durante anos, e em resposta eles receberam centenas de manuscritos datilografados que foram compilados nos textos originais. A publicação, primeiro veio a fundação Urântia, que significa terra, né, que esses seres disseram que a terra chama-se Urântia, né, e está no universo, né, Nebaton. O universo onde nós vivemos é o Nebaton. E aí debateram, investigaram, fizeram perguntas, e em resposta eles receberam centenas de manuscritos datilografados que foram compilados nos textos originais. A publicação aconteceu em 1955, o livro de Urântia. Então, é um livro de extraterrestres. E essas pessoas que acreditam nisso são as pessoas, né, coincidência ou não, em 1952, né, na década de 48, ali, por ali, houve também aqueles americanos que fizeram aquelas cerimônias, abriram portais também para esses anjos decaídos, né? E aí, coincidentemente, em 1955, aparece esse livro de Urântia. E os autores celestes instruíram a publicação do escrito como livro impresso, resultando na primeira edição em inglês do livro de Urântia, com mais de 2.000 páginas, traduções e legado, e a obra está disponível em vários idiomas e continua a inspirar uma comunidade global de leitores que buscam unir ciência, filosofia e espiritualidade. Gente, é uma mistureba. E olha só o que eles dizem sobre Jesus, né? No livro lá. Então, quem acredita em ET, acredita neste livro de Urântia. Eles dizem que nós temos 7 universos, que o nosso universo é o Nebaton, que Jesus é o Michael de Nebaton, que Jesus é um dos 700.000 filhos de Deus, que cuida da Urântia, né? que é o planeta Terra. Meu Deus do céu, né? Para você ver, né? Existem 10 milhões de planetas no universo, nesses 7 universos. Olha só, historiazinha muito mal contada. E aí vem uma entrevista, né, também de um astrofísico, chamado Hugo Ross, melhor dizendo, astrofísico. Ele foi entrevistado. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários do vídeo para você ver o que ele fala. Um astrofísico que entende de universo, né, que entende da posição de planetas, né, de estrelas. Dizem eles durante aqui
nós somos criação de Centauri, né? Alpha Centauri. Então, uma historinha muito mal explicada que o astrofísico derruba, inclusive, no vídeo, dizendo que erros grotescos no livro de Urântia, erros de posicionamento, de leitura, de estrelas, né? Erros básicos, né? Ou seja, nós estamos lidando com um espírito de mentira, de engano, que esses homens acreditaram e escreveram no livro de Urântia. Então está aqui o astrofísico chamado Hugo Ross, né? Hugo Ross. E eu vou deixar para vocês a entrevista com ele, inclusive dublada em português, PhD, né, da NASA, dizendo que isso é uma farsa. E mais, durante a entrevista ele diz que a maior parte do tempo o livro tenta desfigurar o nome de Jesus, né, que ele é o Senhor, que ele é Deus, para dizer que ele é um dos filhos de Deus, né, um dos filhos de Deus, do Criador do universo. Já está errado, porque na Bíblia diz que ele é o filho unigênito do Pai. O texto original em grego chama-se monogênes, ou seja, é o único da sua espécie. Ou seja, porque ele é o filho de Deus. Não é um filho, ele é o filho. Ele faz parte do Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, gente, mais um engano. Livro de Urântia. Vocês já tinham ouvido falar? Então, vou deixar bastante material para vocês aqui, tá? Esse psiquiatra que precisava ser atendido, né? Ele acabou acreditando nessa história. Ele era cético, era melhor até ficar cético, que era mais fácil de levar essa alma para Jesus. Mas ele foi acreditar nessa história desse espírito enganador que foi lá no consultório dele e tomou a boca do paciente dele lá e foi falando, e ele acreditou nessa historinha. Então, para você ver, gente, nós estamos lidando com um enganador. Eles falam de Deus, não, que Jesus, ele serviu Deus e tal. Jesus é Deus. Jesus foi adorado e ele aceitava a adoração. Ele disse, eu sou. O judeu não pode nem conjugar esse verbo. E Jesus dizia, eu sou. Antes de Abraão existisse, eu sou. Esse verbo é o verbo específico do Senhor. É o verbo específico de Elohim, de Deus, né? Do Criador dos céus e da terra, do tetragrama YHWH. Então, você que crê no Senhor Jesus, você tem esperança, você tem discernimento. Agora, quem não crê, paga o preço de acreditar nessas historinhas. Interessante, esse pessoal acredita nessas historinhas, histórias da carochinha, duendes, Xuxa, e não consegue acreditar na Bíblia, que é altamente credível. São várias cópias, né? O texto Massoreta, o texto que foi achado no deserto de Qumran, textos milenares, e é o mesmo texto, bate com os originais, e você ainda acredita numa historinha dessa aí? Pois é, então, pare de acreditar nessas besteiras. Eles podem se fazer de anjo de luz, eles enganam, eles poderiam até aparecer nos discos, né, nos objetos voadores não identificados, eles poderiam aparecer lá para o Mike Leão, mas existem muita gente querendo também aparecer e se beneficiar com tudo isso que está acontecendo no mundo, ok? Nos vemos no próximo episódio, episódio número 6, vem mais novidades para aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima farsa dos extraterrestres.